Se você é uma pessoa que está passando por um período muito difícil, seja de ansiedade, depressão, crises, esse vídeo é uma ideia de como você pode começar, pelo menos, criar um pouquinho mais de coragem pra viver, pra sentir vontade de viver, sabe? Eu quero falar como uma pessoa que já passou por isso, não só trazer assim, você tá mal? Melhore. Tá triste? Sorria. Nós temos alguns períodos muito difíceis de lidar. São fases realmente difíceis que dá vontade de ficar deitado em posição fetal. E eu entendo. Então, eu quero trazer realmente coisas que funcionaram pra mim, que eu saí daquele estado de fundo do poço pra uma pessoa que tá cheia de ideias, tem muita vontade de crescer, muita vontade de fazer coisas novas. Então eu separei alguns passos aqui que funcionaram pra mim e você pode adaptar da forma que achar melhor pra você. Primeiro passo é a autocompaixão. Eu demorei muito pra entender isso. É a autoaceitação, a autocompaixão, é você aceitar que você tá passando por isso. Eu não digo de você aceitar que você vai viver com isso a vida inteira. É você aceitar a situação que você está agora, o que você está passando agora. Porque quando a gente fica negando, eu não quero isso, eu não quero passar por isso, realmente não ajuda, porque você tá colocando mais culpa em você, que você não quer passar por isso e você tá passando. E quanto mais você coloca essa culpa em cima de você por estar sentindo isso, mais pesado fica. É você se abraçar na hora que tá acontecendo, que você não tá bem, que você começa a sentir seu coração acelerar, faltar ar. Tá tudo bem, eu tô com você, a gente vai sentir isso. Tá acontecendo agora, não temos controle, não consigo controlar. Eu te amo, tô aqui com você. Isso, no começo, pra mim era muito difícil. É que a gente se prende demais, a gente se culpa. Então o primeiro passo de todos é você se abraçar. Não tô falando pra você realmente se abraçar. Se você conseguir, se você tiver coragem, você tá num espaço público e você quiser, você pode se abraçar realmente, ou só segurar as mãos, qualquer coisa assim, tipo, você com você e falar, cara, eu me amo, tá tudo bem, a gente tá passando por isso, não é fácil, mas eu tô com você, sabe? Tipo, essa questão, você não tem culpa. Isso foi realmente uma das coisas mais libertadoras, porque daí quando acontecia, eu não ficava me culpando ou falando, não quero sentir, não quero, era uma sensação horrível. Óbvio que a gente não quer sentir, isso é óbvio. Você precisa se amar, você precisa primeiro, antes de tudo, não é? Eu sei que é muito difícil, eu tô falando isso como uma pessoa que passou por isso. Só que quando você começa a treinar isso todas as vezes, quando você faz isso todas as vezes, isso se torna muito mais fácil. Só que no começo é muito difícil você sair desse looping de sofrimento e de catástrofe, de pensamentos negativos. É difícil, mas não é impossível. Eu, não sou profissional da área, enfim, mas pra mim tem cura, eu acredito que tudo tem cura. E é isso. Tô falando que é fácil? Nem um pouco. Tô falando que pra mim, são coisas que fazem sentido eu acreditar. Eu tenho que acreditar em alguma coisa. A mente de uma pessoa, eu acho que no geral da sociedade hoje em dia, mas geralmente da pessoa muito ansiosa, é pensar o dia inteiro. A mente não cala a boca, você não consegue ficar em paz nem um segundo. Não interessa o que você faça, você não consegue manter presença. Você tá conversando com uma pessoa, a sua cabeça não para, você não consegue prestar... Viu? Ó, o que acontece? Você não consegue nem prestar atenção no que a pessoa tá falando. Você não consegue fazer nada com calma, fazer nada com presença, porque a sua cabeça está pensando no pior cenário todo o tempo. E entender que você vai ter que fazer alguma coisa pra sair. E é aí que eu entro no segundo passo. A nossa mente vai pensar o dia inteiro, vai colocar coisa na nossa cabecinha o dia inteiro. Já que a gente tá ficando maluco pensando em coisas catastróficas o dia inteiro, por que não usar esse mesmo tempo de pensamento pra pensar em coisa boa? Se a gente já fica tipo maluco pensando, eu vou enlouquecer, minha cabeça vai explodir, eu vou ter um infarto, eu vou ter um derrame, eu vou ter não sei o que lá, você fica o tempo todo assim, matutando todas as doenças que você pode ter. E aí chegou um momento que eu simplesmente falei, já que eu vou pensar mesmo o dia inteiro, isso tá me deixando maluca, eu vou ser maluca pelo lado totalmente oposto. Eu vou começar a pensar assim, eu vou acordar e pensar, e se hoje for um dia bom? Eu não vou pensar, e se hoje for um dia horrível? Eu vou pensar, e se hoje for um dia bom? E não é só uma questão de espiritualidade, coisa e tal, é o que você foca vai expandir. Então se você foca no medo, mais medo você vai ter. Se você foca na ansiedade, mais ansiedade você vai ter, porque o teu sistema, o teu corpo vai acostumar com isso. E se você acredita nisso, se você acredita
sou uma pessoa ansiosa, não tem cura, não tenho o que fazer, não consigo fazer nada da minha vida, isso vai se repetir e todos os dias vai vir um motivo para você continuar acreditando nisso. Vai vir fatos, vão acontecer coisas para você continuar acreditando nisso. É realmente a gente começar a quebrar esse ciclo. Então o segundo passo é você começar a incluir pequenos hábitos, coisas positivas na sua vida, não ao mesmo tempo. Tudo tem que começar devagarzinho, não adianta a gente querer mudar o mundo do dia pra noite. Assim é com a gente. Não adianta a gente querer mudar todas as nossas crenças, todos os nossos medos, todas as nossas inseguranças do dia pra noite. Isso é um processo, sabe? Qual foi o primeiro hábito ali que eu comecei a mudar? Essa questão do pensamento catastrófico. Ainda tem, óbvio que tenho até hoje, tipo, vem esses pensamentos. Eu deixo vir, eu presto atenção e aí eu falo, ok, não é real, não preciso acreditar em você. Todas as vezes que eu pensei isso, não aconteceu. Todas as vezes que eu tive medo, nada aconteceu. Então, para de sugar minha energia, não preciso de você mais pensamento. Mando pro universo, fala, universo, pega pra você e transforma em energia boa, porque eu não preciso mais desses pensamentos. Cara, eu sei que parece bizarro, parece difícil, só que como eu falei, você vai ficar definhando o dia inteiro, então por que não começar a mudar coisinhas, um pouquinho que seja, um pouquinho, a sua cabeça vai ficar pensando o dia inteiro, então burla o sistema dela, escreve, pega um post-it e fica escrevendo frases positivas pra você repetir o tempo todo. Pensamentos são muito difíceis, tá? Por isso que eu tô falando pra você escrever, cola um post-it, coloca de fundo do seu celular, coloca coisas que te motivem mesmo que seja vídeo motivacional do Cortella no YouTube. Cara, eu amo assistir o Cortella, eu amo assistir vários desses tipos de coisas assim, que me trazem esperança, sabe? Então a gente tem que saber dosar também o que é bom, o que não é. Alguém já falou pra você que a meditação é muito bom, e é mesmo. Porque eu sei como é difícil, principalmente se você está passando por um período ansioso. Você não quer ficar parado ali respirando. Às vezes, cara, quando eu começava a fazer as técnicas de respiração, eu odiava, porque eu falava, cara, eu vou morrer, eu não consigo respirar. E hoje eu vejo o quão bom que é. São hábitos, a gente precisa, é treino, a gente precisa treinar a nossa mente pra isso. Não precisa ser uma meditação guiada de 10 minutos, 15 minutos, pega 2 minutos, 3 minutos. No Spotify tem bastante, no YouTube eu não sei, mas no Spotify tem bastante frases de afirmação mesmo, sabe? De 2 minutos, 3 minutos, são coisas que você vai colocar ali, não é uma meditação que você vai ficar respirando, fazendo isso, vai ser frases que você pode fazer, ouvir no carro, no ônibus, aonde você estiver, você pode colocar e ficar ouvindo. Quando eu ia trabalhar, eu colocava no fone e ficava o dia inteiro ouvindo. E mesmo que às vezes eu não tava prestando atenção, minha mente tava viajando, tá ali, tá repetindo. Tem uma coisinha ali que tá, sabe, tá pegando na tua cabeça. Tenta encaixar num pedacinho do seu dia isso, sabe? Um pouquinho por dia, 2 minutos, 3 minutos de frases positivas. O nosso cérebro tem muita neuroplasticidade, gente. O nosso cérebro ele vai se transformando, vai se refazendo. Então a gente consegue criar novos hábitos. A gente consegue criar exatamente novos hábitos por isso. A gente consegue mudar o nosso sistema. Já faz toda a diferença, é melhor do que nada. Você já tá definhando, a nossa cabeça ela fica inquieta, a gente não para de pensar coisas catastróficas. Então quando você tá pensando coisas catastróficas, já pega o fone, já coloca pra você ouvir e deixa ali repetindo, sabe? Pra você não se perder nesses pensamentos de novo. Começa a estimular o seu cérebro a entender que tem um outro jeito de viver, que a gente não precisa estar em alerta, estar em estado de fuga ou luta o tempo todo. A gente consegue acalmar pelo menos um pouquinho, assim, sabe? Então começa a encaixar o que faz sentido. Se isso ainda não faz sentido pra você, se você não consegue, se é uma coisa muito difícil, começa com uma caminhada dentro de casa, se você tem medo de sair de casa. Então começa dentro de casa, caminhar um pouquinho todos os dias, 10 minutos. Do portão até dentro de casa, da sala pro quarto, faz uma atividade física pequena, movimenta o seu corpo, começa a sair do padrão, do ciclo de comportamento que a gente tem quando a gente tá nessa fase horrível, né? Então a gente não tem força, não dá vontade de sair da cama, não dá vontade de sair do sofá, dá vontade de ficar ali em posição fetal e deixar a vida rolar. Pessoas que têm muita ansiedade vivem sempre no futuro. E a gente vive esperando uma cura ou vive esperando um milagre de tipo, amanhã eu vou acordar e vou fazer tudo que eu quero fazer. Amanhã eu vou acordar e vou ser incrível. Porque a gente vive no futuro e a gente só quer que as coisas aconteçam logo. Mas isso é muito difícil.
difícil, as coisas não vão acontecer assim, tudo é um processo, tudo precisa passar por um processo. Não foca no amanhã, no depois, foca no hoje. O que que você consegue fazer hoje? Hoje eu vou caminhar 10 minutos. É hoje. Não é amanhã, não é daqui a um mês. E não é pra sempre eu vou viver assim. É hoje. O que que eu vou fazer hoje que vai me ajudar? O que que eu vou fazer hoje? Pode ser que hoje eu não veja resultado, mas o que que eu vou fazer hoje? Foi muito mais forte, assim, o que eu passei ano passado, tipo, de uns 2 anos pra cá. Só que tem sido o momento mais libertador pra mim, porque eu tive que parar tudo pra dar atenção pra mim. Eu tive que parar tudo pra prestar atenção no que tava acontecendo comigo. A ver a real causa. Por que que isso tá acontecendo? Por que que isso acontece há tanto tempo? É o que vai ajudar de fato, né? Não é a gente só tratar os sintomas. É você começar a pesquisar o porquê. Por que que isso tá acontecendo? E no meio desse processo de querer entender o porquê, por que que eu tô passando por isso, por que que isso tá acontecendo, foi que eu me dei conta de que a vida não vai esperar eu estar bem pra acontecer. A vida não vai esperar eu ficar bem pra que as oportunidades venham pra mim. A vida não vai parar e esperar eu me curar pra acontecer. Quando eu coloquei isso na minha cabeça, que eu precisava entender que não existe uma cura milagrosa pros nossos problemas e que sim, a gente tem que realmente enfrentar eles, levantar e enfrentar eles por mais difícil que pareça, foi uma das coisas que mais me ajudou. O dia tá acontecendo, a vida tá acontecendo, tudo tá acontecendo, nada vai me esperar, nada vai cair do céu e falar assim, pronto, todos os seus problemas estão resolvidos, agora é só você ser incrível. Não, porque as coisas, tipo, não são assim. Entender que sou eu por mim mesma, que se eu não levantar e não fizer alguma coisa, nada vai acontecer. A vida vai continuar passando. Eu estando bem ou não, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso escolher. O que que eu vou escolher? Vou acordar e eu preciso escolher se eu vou passar o dia lamentando e sofrendo e sendo muito difícil, ou eu posso escolher sentir isso e achar um rumo diferente para que amanhã seja um pouquinho melhor. Tô falando como uma pessoa que passou por isso, então eu entendo, sabe? É difícil de entrar na nossa cabeça. A gente gosta um pouco do sofrimento e de ser coitado, porque assim a gente não precisa lidar com as consequências da vida. Muito mais fácil e cômodo você lidar com as situações da vida se você não tem força, porque você pode jogar a culpa tudo nisso. Não tô falando que a gente faz isso porque a gente quer. Tô falando que a gente é condicionado a isso, e a gente mesmo que se condiciona a isso, ou às vezes o ambiente pode ter te influenciado a isso, mas infelizmente isso é verdade. Escolher o sofrimento por si só, porque a gente pode usar como desculpa se as coisas não derem certo na vida. Eu tô falando de experiência própria. Alguém não gostar de mim, essa pessoa nunca mais vai me ver, mas se ela não gostar de mim, pra mim é o fim do mundo. Então eu via que era muito mais fácil eu pensar assim, essa pessoa não gostou de mim porque eu não tava bem, eu tava tendo um dia bem ansioso, eu tava depressiva, eu não tava bem, então ela não me conheceu no meu verdadeiro eu, ela não viu o meu potencial, eu não consegui ser engraçada com ela porque eu tô passando por uma situação difícil, então é por isso que ela não gostou de mim. Você consegue perceber o erro? A pessoa pode simplesmente não ter gostado de mim. Eu comecei a usar como escudo, sabe? Eu comecei a usar como... E aí alguém não gostar de mim, então é melhor eu sair de casa estando mal, sofrendo. É muito mais difícil alguém te julgar se você tá sofrendo, né? Tipo, ela tá sofrendo, por isso que ela é assim. Entender como essas coisas entram na nossa cabeça de um jeito muito bizarro. Eu estou falando da minha experiência, tá? Colocando pra fora que eu percebi que estava me fazendo mal, que eu percebi que era um dos principais causadores do meu problema. Não sei se faz sentido pra você, mas isso é o que faz sentido pra mim. Chegou um dia que eu simplesmente comecei a olhar pro espelho todos os dias e repetir: universo, eu tô pronta pra viver a minha vida. Universo, eu tô pronta pra ser quem eu quero ser. Eu tô pronta pra ser protagonista da minha vida. Sabe aquela história de se você estivesse num filme e fosse protagonista, o que as pessoas estariam gritando pra você fazer agora? O que elas estariam gritando pra você fazer agora? Isso, cara, isso aqui, quem falou, você é um gênio, porque eu não sei quem falou, mas quem falou isso parabéns. Mais um adendo. Não faça isso tudo de uma vez só. Não se culpa. Não se cobra. A primeira regra, autocompaixão e autoaceitação. E depois você começa a mudar e a incrementar, a adicionar coisas assim na sua vida. Primeiro, se amar. Se amar é o primeiro ponto de todos. E o quarto e último passo que me abriram a mente também foi parar de imaginar a minha vida utópica de que eu nunca mais sentiria nenhum sintoma que eu sentia. Nunca mais eu sentiria um sintoma que me desse um gatilho. Nunca mais eu viveria algo que fosse desconfortável pra mim. Eu seria feliz, viveria saltitando
cantando pelo universo. Ai, meu Deus, a vida é maravilhosa. A vida é maravilhosa, mas ela não vai deixar de ter problema, ela não vai deixar de te deixar ansioso, de te dar um estresse, de dar algo errado. Planos vão dar errados, projetos vão dar errados, nem todo mundo vai gostar da gente. E entender isso, acho que foi um dos mais difíceis, porque eu não aceitava o fato de que se eu quero me curar, eu nunca mais vou sentir nada disso. Eu quero viver em paz. Namastê. Eu quero viver pra sempre muito bem. Só que, mano, isso não existe. Você consegue entender que são os problemas que fazem a gente evoluir? Se a gente fosse criança e a gente pudesse fazer tudo engatinhando, talvez a gente nem teria aprendido a andar. Se não são os problemas, a gente não cresce, não evolui. O fato de eu aceitar que isso ainda iria acontecer, vinha um medinho, um frio na barriga, fazer alguma coisa que saia da minha zona de conforto é bom pra mim, me ajuda a crescer. Todos os nossos problemas a gente só cresce porque teve algum desconforto que fez a gente obrigatoriamente crescer. Você só aprende porque deu errado. Desconforto é bom. Por que é tão difícil lidar com uma crise de ansiedade? Porque qualquer desconforto é gatilho. Qualquer coisinha, qualquer mínimo detalhe é um desconforto e ele vai se tornar um gatilho. Começa a se colocar em pequenos desconfortos controlados. Começa a se obrigar, mas isso aqui que eu tô falando, pelo amor de Deus, é assim. Daqui é a última coisa que eu estou te passando, porque realmente é uma coisa que precisa de um pouco mais de coragem, precisa de um pouco mais de força. Não é nem de, tipo assim, ai, você tem que querer. Não, é força mesmo, é enfrentar o medo. E isso vai gerar gatilho, isso vai gerar um desconforto muito grande. Por isso que eu tô falando que isso aqui tem que ser a última coisa, assim. Depois que você se amou, depois que você começou a adicionar hábitos saudáveis pra você, depois que você começou a criar uma rotina, mesmo que pequena, mas saudável, eu acho que talvez se expor na internet pode ser um passo. Mas eu não sei, não posso dizer se ajudou alguém aí, deixa aqui pra gente saber. Mas é se expor, é contato social, é um contato que, como eu falei, é um desconforto controlado. Você não esperar, você ter que obrigatoriamente sair de casa. Começa antes, tipo, 2, 3 dias antes, sai um pouquinho, volta. Você se obriga a fazer isso. Eu sabia que uma das únicas coisas que iriam resolver o meu problema era esse. Eu pesquisei, eu fiz de tudo na teoria, eu li manuais, eu li artigos e a prática é o que cura. Vamos construir um caminho mais gostosinho pra gente tentar viver. Não é fácil, é um processo de anos, é um processo de meses, é um processo de semanas, depende de como você consegue reagir a tudo isso. Mas, cara, vale a pena. Vale a pena, você tá ouvindo isso de uma pessoa que passou por isso, então vale a pena. O dia vai passar da mesma forma, você vai ter que viver esse dia da mesma forma. Então, por que não optar, pelo menos no começo, a fazer coisas que nos fazem bem? Parar de se sabotar, parar de se xingar, de se culpar, de falar coisas horríveis pra si mesmo. Cara, a gente tem que se acolher. Se acolhe, acolhe os teus sentimentos, fala, ok, a gente tá passando por isso. Pensa que é uma pessoa que você ama muito e você faria tudo pra ajudar essa pessoa. É você. Você é a pessoa que você mais tem que amar na face da terra. Você ia culpar ela, xingar ela, mandar ela sorrir, falar assim, nossa, tá triste, fica feliz. E aí você se culpar porque você não consegue ficar feliz? Então pensa que a pessoa que você mais ama tá passando por essa situação e como você agiria, como você trataria ela. Esse é o primeiro passo. E cara, eu espero muito que isso ajude. Queria fazer um vídeo curto, mas me estendi porque são coisas que foram muito importantes pra mim. E entender também, uma coisa que é muito importante é você entender que você não vai ser sempre igual, tá? Então o que funcionou pra você durante 10 dias, talvez no 11º dia não funcione e você vai ter que mudar esse hábito. Então você falar frases de afirmações funcionou por 10 dias, já no outro você vê que não tá funcionando, por mais importante que seja continuar, às vezes é legal você mudar por alguma coisa que faça mais sentido pra você no momento, pra não desanimar, pra não dar aquela quebrada, sabe? É isso, eu espero que ajude alguém. Cara, como eu passei por isso e ultimamente eu tô sendo bombardeada com vídeos e comentários e muitas coisas, vendo pessoas sofrendo com isso todos os dias, eu quero tentar trazer um pouquinho de esperança. Eu acho que essa é a palavra. Esperança de ter uma vida melhor, dá pra viver muito bem sem sentir isso, ou mesmo sentindo, a gente consegue aprender a não deixar de viver feliz por conta disso, sabe? Ter vontade de viver de novo. Temos esperança para nós, meros mortais. E é isso.